a 1.200 metros de altitude, diretamente de Soprabolzano. Estou aqui com Gustavo Brignoli. E eu estou aqui com Miguel Teixeira e nós dois estamos um com o outro para falar com todos vocês, nossos ouvintes interessados em música, montanha e... o que mais, Miguel, que a gente vai falar hoje? Alemão, né? Alemão. A gente está aqui, eu sempre faço... Às vezes você pode ouvir as nossas vozes, muitas vezes com pausas um pouco maiores do que as habituais, porque depois o Miguel... Quantos anos você já está na Europa, Miguel? Eu estou há 4 anos. 4 anos. Eu estou na Europa há 12 anos. E, não obstante a frequência muito maior do que os nossos antepassados tinham com suas línguas maternas, nós agora com a internet podemos falar todo dia no português, né, com nossos pais, com os amigos no Brasil. Mas a verdade é que a gente vive aqui em Bolzano, onde se fala o italiano, o alemão, o dialeto alemão falado aqui, que não é brincadeira, Miguel. Você mora em Barbiano, um dialeto que de alemão às vezes tem quase nada, ou tem muito pouco. Então, quer dizer, por maior esforço que a gente possa fazer no desenrolar de nossas frases, as palavras se confundem, o nosso cérebro cruza os neurônios que começam a pensar numa língua, falar em outra. Então, assim, sem querer me prolongar nas desculpas para os nossos eventuais pausas, que é quase um tacit, muito longo, onde ninguém fala nada, até às vezes a gente fica sem pensar, mas o silêncio continua. Sem querer prolongar nas desculpas, mas esse também é um dos assuntos aqui do nosso podcast, que é o assunto da confusão que o mundo, onde é possível se comunicar ao mesmo tempo com tanta gente, acaba fundindo a nossa cabeça. E por isso mesmo é que a gente vem se retirar a 1.200 metros de altitude aqui em Soprabolzano, para no silêncio da montanha tentar encontrar um pouco de serenidade para passar a vocês alguma informação que vale a pena. É verdade. E muito rapidamente confesso que estou muito feliz que a gente pode fazer esse podcast em português, porque assim a gente mata a saudade. Mata a saudade, mantém contatos e mantém a língua. E, enfim, a gente estava falando de alemão, né? Porque hoje a gente vai falar de um baita alemão, né? Baita alemão. Você vê que aqui a gente pode ver que Miguel Gaúcho, baita alemão. Sim. E um alemão importantíssimo, que é o João Sebastião Ribeiro, Johann Sebastian Bach. Como não conhecê-lo, né, Guto? O Bach, que ficou, depois da sua morte, em 1750, ficou, na verdade, esquecido por quase um século, sendo recuperado, na verdade, pelo Mendelssohn, não? Sim. Não? Mendelssohn foi quem recuperou as partituras da Paixão segundo São Mateus. Isso, e fez um concerto. Fez né? um concerto em 1829. Então foi aí que, na verdade, foi o ressurgimento de Bach, que ficou esquecido. E é difícil de acreditar, né, hoje, que realmente, como você falou, quem é que não conhece o Bach? Seja de maneira superficial, de maneira mais profunda, mas é um compositor que, nos 4 cantos do mundo, é conhecido, né? É verdade. A gente estava falando da questão que Mendelssohn foi quem redescobriu Bach, né? Contrariamente aos nossos tempos de hoje, na época do Mendelssohn, tocar a obra de um compositor morto não se fazia. Simplesmente não se fazia. A música de concerto, a música que as pessoas escutavam, porque como é que eu ia escutar música naquela época sem ser em concerto, né? Mesmo que seja concerto de um grupo de música popular, se não fosse ao vivo, não se escutava música, simplesmente. Então, alargando o termo música de concerto, primeiro compositor
que foi ressuscitado em concerto foi Bach, né, pelo Mendelssohn. E não tem sido o primeiro compositor, mas ali se inaugurou uma moda de conhecer, né, porque as pessoas não conheciam como que soava a música no passado. Os músicos profissionais conheciam, porque Bach era conhecido como um compositor de exercícios para o piano. As pessoas que enfrentavam pela primeira vez a aprendizado do piano naquela época, fins do século XVIII, início do século XIX, elas conheciam o cravo bem temperado do Bach, mas o público ouvinte não. Então, vemos aí já a importância do Bach, né, que chamou a atenção do Mendelssohn, que é outro grandíssimo compositor. E interessante que, para continuar falando sobre a redescoberta do Mendelssohn, não obstante a gente fosse o ano de 1829 que ele fez esse concerto, e que na época, enfim, estamos ali com a Revolução Francesa fresquíssima, né? E com a Europa já vindo de tantas guerras e de tantas novas ideias que começavam a tomar ainda mais força, que vão ali menos de um século depois, desembocar na Primeira Guerra Mundial, quer dizer, e num humanismo que se fortalece cada vez mais, mas a obra que Mendelssohn vai recuperar é justamente a Paixão segundo Mateus, né? Que é uma obra musicalmente que até hoje, enfim, que dará, como se diz, pano para manga para muitas análises, mas na verdade nenhuma análise vai chegar na grandeza da própria obra, que basta ouvir, né? E que no fundo justamente Bach narra a Paixão de Cristo com as mesmas palavras do Evangelho, né? Ele não é um libretista, ele pega as palavras do Evangelho para musicar, né? Sim, apesar de que tem textos poéticos ali feitos em cima do Evangelho, né? Sim, e até porque aqui ele pega os evangelhos e obviamente já com traduções para o alemão também, quer dizer, sim. Então ali obviamente existem variações e também textos. Isso. Tinha um poeta da Paixão segundo São Mateus, agora não me lembro o nome dele, mas alguns textos foram adaptados. E tu disseste bem, Guto, eu acho que eu disse errado antes, Paixão segundo Mateus, né? Porque não segundo São Mateus. Bach, como provavelmente vocês saibam, Bach era luterano e, portanto, Paixão segundo Mateus. E Mateus Passion. Exato. Até hoje eu estava vindo para cá no rádio, estava escutando um culto protestante que tinha a pregação ali de uma mulher, não de um pastor, era uma mulher, que a pregação girou em torno de Martinho Lutero. E a música, porque tinha também música, né? Os luteranos têm uma tradição musical muito importante. A música era toda baquiana. Interessante, né? A teologia é Lutero e a música é Bach. Obviamente que não é uma linha luterana que seja assim, mas que tem uma influência muito grande, tem, né? E na música Bach tem uma influência muito grande, quer na igreja luterana, quer na igreja católica, né? Aqui nos cultos católicos, nas missas católicas, na liturgia católica, é muito frequente que se faça uma música de Bach. Aqui no Tirol, o Tirol, antes de ser italiano, ele era austríaco, né? E a Áustria
como vocês sabem, é um país de língua alemã, mas, assim como a Baviera, de tradicional credo católico e não luterano. Apesar disso, a música luterana, que é alemã por excelência, né, se impregna aqui na religião católica, aqui na ex-Áustria, que é o Tirol, o sul, Tirol do Sul. Ex-Império Austro-Húngaro. E nós escutamos Bach nas missas católicas, né? Sim. Bach, inclusive, escreveu uma missa católica. Sim, exatamente. Bach é um fenômeno também interessante nesse sentido, já que a gente está falando desse universo do luteranismo que procura, ou que se expandia, do protestantismo que se expandia, mas Bach, inclusive acho que existem estudos ou alguma biografia sobre Bach em que ele de fato era bom, primeiro, como você bem disse, ele escreveu uma missa católica, e ele me parece que tinha uns exercícios entre os livros que ele tinha os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Então, com certeza, ele era sobretudo um cristão imerso naquele momento de tantas novas de mudanças que obviamente partiam de outras, não partiam dele. Ele estava já imerso nesse universo cultural, por assim dizer, mas ele é muito fácil de imaginar pessoalmente que ele não recebia simplesmente essa proposta protestante assim de maneira superficial, sem refletir sobre essas coisas todas. Mas aqui existe um ponto assim, eu pelo menos faço essa leitura dele, o Bach, com certeza, no meio de todas essas mudanças que existiam, enfim, bom, o protestantismo já estava ali, Lutero já tinha pregado as teses na porta da igreja, enfim, toda essa coisa toda aí, teológica e muito importante. Bach sabia disso e eu acredito sofria com tudo isso, mas ele entendeu, a leitura que eu faço da obra dele, da música dele, quando eu a escuto, e depois quando você vê a trajetória de Bach, até de alguns escritos dele, ele entendeu a missão dele, né? Deus queria que ele escrevesse música, que ele utilizasse a capacidade dele para contemplar a Deus, não obstante todo esse sofrimento que com certeza ele tinha também internamente com relação a essas mudanças todas propostas e muitas e na Alemanha em particular muito bem aceitas por um número enorme de pessoas, né, por grande parte da população alemã. Quer dizer, a Alemanha virou protestante, né, na grande parte. Sim, tem uma guerra feia, né? Exato. Então, no meio disso tudo, Bach teve a humildade e a inteligência também, e o amor por Deus de entender, não, a minha função é essa no meio disso tudo, né? Talvez hoje seja mais difícil de a gente, às vezes, de ser humilde e nos ater às nossas funções, porque hoje talvez a facilidade de comunicação, parece que o problema que ocorre lá na outra parte do mundo, às vezes a gente já tem que ficar sabendo e já tem que ficar lendo e dar opinião, etc, etc. Talvez essa tenha sido uma graça para as pessoas daquele tempo de conhecer um pouco menos sobre alguns detalhes dos problemas mundiais, né? Mas enfim, Bach certamente é um exemplo nesse sentido também, não só da maravilha que é a música dele, mas no amor e na humildade que ele teve durante a vida de se ater à missão que foi conferida a ele, né? E eu acho que um outro símbolo importante que Bach pode representar é para aquelas pessoas que tiveram uma infância difícil.